Cavalo Geek. Hey! Fala galera, Nerd Cavalo aqui com vocês e hoje se perguntando: será que o Batman é um plágio, cara? Vamos descobrir junto, mas não se esqueça de deixar primeiro o seu like e fazer a sua inscrição no canal, porque é só assim que você não perde nada, ok? Então, vamos lá, ó. Prepare-se para entrar no mundo sombrio e misterioso de um dos personagens mais enigmáticos que já foram criados, o Sombra. Vou falar pra vocês um pouco da HQ O Fogo da Criação, que foi escrito por ninguém menos do que o Garth Ennis aqui nessa resenha. Essa HQ ela é ambientada na invasão japonesa na China, mais especificamente quando ocorre o massacre de Nanquim, que aconteceu na ex-capital da China nacionalista, entre dezembro de 37 a fevereiro de 38. Traz um cenário caótico que foi inspiração para a trama da história, mostrando os horrores causados aos chineses na época, principalmente contra as mulheres. A história ela se passa então em meados de 38 e nos apresenta o personagem Lamont Cranston, o Sombra. Mas você conhece o personagem? Sabe como ele foi criado? Não? Então fica aí que eu vou te contar. A criação do Sombra teve uma história um tanto quanto curiosa, porque no início ele não era um solucionador de crimes misterioso que usa um sobretudo e um chapéu maneiro e dono de um baita de um narigão. O Sombra ele nasceu na era do rádio e era uma voz de abertura do programa radiofônico Detective Stories Hour, que também era uma revista pulp da época, um tipo de gibizinho. E mais tarde essa voz ela passou a ser o narrador dessas histórias. Isso mesmo, diz a lenda que foi ideia de um dos roteiristas, o Henry Charlotte, o qual sugeriu a criação de um locutor chamado o Sombra. O sucesso do ilustre narrador foi tanto que ele passou a ser a alma das revistas, e a galera não procurava mais nas bancas as histórias ouvidas no rádio do Detective Stories, mas sim as histórias do Sombra, só que elas não existiam. E aí, a editora Street and Smith, sem perder tempo, incumbiu o jovem escritor e ex-mágico Walter Brown Gibson de escrever as aventuras solos do personagem. Sob um pseudônimo de Maxwell Grant, o Gibson, na época era moda os autores de pulps e HQs usarem pseudônimos, tá? Ele criou o Sombra então em 30, um vigilante misterioso, vestido de preto, o qual atuava predominantemente à noite e valia-se da sua aparência aterradora para meter medo nos criminosos. Sua primeira aventura publicada foi em abril de 1931 e se chamava A Sombra Viva. Ao longo dos anos, algumas histórias do passado do Sombra foram explicadas e encheram o personagem com mais conteúdo, criando realmente uma mitologia. Uma delas conta que o personagem decide viajar pelo mundo em busca de sabedoria e conhecimento, e durante uma de suas jornadas no Oriente, ele conhece um sábio misterioso que o ensina a dominar a arte da hipnose e o poder de se tornar invisível às vistas dos homens. Esses novos dons despertam nele um senso de justiça e um desejo ardente de combater o crime. E essa, meus amigos, é a maior arma do Sombra, o poder da mente. Sua mente é fiada em seus poderes hipnóticos. Ele consegue nublar a mente dos criminosos, fazendo eles enxergarem seus próprios medos e assim induzi-los a confessarem os seus crimes. Outras histórias contam como ele se tornou agente na Moscou pré-revolucionária durante a guerra. Ele enfrentou Rasputin e conheceu a princesa Anastácia, e ganhou do czar o seu Opala de Fogo, um girassol, uma variedade de quartzo brilhante empregado em joalherias, o qual usa no anel na mão esquerda para hipnotizar os seus inimigos. Esse anel do Sombra é um acessório indispensável para o herói, é um símbolo da sua identidade. Além disso, possui diversas funcionalidades, úteis para as suas atividades, como um compartimento secreto para guardar pó hipnótico. Agora eu vou fazer uma pausa aqui e quero que vocês ouçam com atenção a descrição que eu vou fazer para vocês. O Sombra é a identidade secreta de Lamont Cranston, um playboy milionário que, apesar dessa fachada rica e socialmente renomada, esconde um misterioso vigilante que sai à noite para fazer justiça trajando capa, chapéu preto e cobrindo o rosto. Essa descrição te lembra alguém? Isso mesmo, galera, Batman. O personagem Sombra foi uma grande inspiração para os anos que viriam nos quadrinhos, em particular o Batman, que é tido como seu sucessor direto. Poucos sabem que Bob Kane e Bill Finger, que são os criadores do Batman, se inspiraram em dois personagens fantásticos para criar ele, que foi o Sombra e o Zorro. O Batman é um personagem que luta contra o crime na escuridão, como Sombra, e usa sua astúcia e habilidade física como Zorro. Além disso, o traje preto do Batman e a sua capa são claramente inspirados em ambos. Tão inspirador que o criador do Sombra, o Walter B. Gibson, em sua biografia chega a sugerir plágio de Kane e de Finger.
Ele diz em seu livro que o Batman é apenas uma versão de palhaçada do Sombra. Mas o próprio Finger diz que se inspirou mesmo no Sombra. Agora, polêmicas à parte, podemos dizer que o Batman é uma homenagem a esses dois personagens icônicos que vieram antes dele. Cada um fantástico à sua época e maneira, não é mesmo? E se você está gostando, não esquece de deixar o like e fazer a inscrição no canal, é só assim que você não perde nada, hein? Em 2012, a editora Dynamite Entertainment começou a trazer de volta personagens que há tempo já estavam meio esquecidos, porém muito valiosos, e criou um universo particular trazendo nomes como o Besouro Verde, Fantasma, Zorro, Doc Savage e, claro, o Sombra. E para escrever novas histórias desse Vingador misterioso e implacável que faz justiça com duas pistolas Colt 45, trouxeram nada mais do que o aclamado e polêmico Garth Ennis, que já foi escritor de Hellblazer, Justiceiro, do The Boys, e por aí você já faz ideia de como que essas histórias rolam, né? Como já disse no início, essa HQ, Fogo da Criação, que trouxe hoje para você conhecer, se passa na Segunda Guerra, quando Lamont Preston, o Vingador cujo lema é saber o mal que espreita no coração dos homens, é chamado pelo governo para ajudar na caça a um grupo de espiões japoneses que possuem pistas que levam a uma arma. Um mineral radioativo que está sendo explorado e que pode mudar de vez o rumo da guerra. Dá pra imaginar que arma eu tô falando, né? E aí que entra a genialidade de Ennis. Durante a história, ele usa o seu conhecimento enorme sobre guerras e implementa fatos históricos, deixando tudo extremamente verossímil na HQ. As situações ocorridas na invasão à China pelos japoneses é descrita didaticamente no início da história, mostrando os requintes mesmo de crueldade que aconteceram literalmente na ocasião. A corrida armamentista da época também é descrita na história, mostrando a batalha para saber quem seria a nação vitoriosa da guerra. Lógico que Ennis coloca sua marca registrada no uso gráfico de muita violência, já que estamos num dos momentos mais brutais da humanidade, com tiro pra todo lado e aquele banho de sangue que só ele sabe dar. Porém, há quem diga que ele precisou até se conter, pois estaria entregando um personagem clássico a novos leitores. Então ele precisou ser um Ennis mais suave, descrevendo mais uma história sobre espionagem e nada tão ameaçador quanto o Justiceiro na época dele, e nem tão assustador quanto o Motoqueiro Fantasma, também escrito por ele. E apesar de algumas críticas quanto à arte de Aaron Campbell, que ilustrou essa HQ, por não ser muito dinâmica, ou ter faltado retratar o personagem com mais terror, aproximando ele de alguém que realmente conhece os homens malignos. Ele se mostra muito versátil ao criar cenas bem sombrias e gráficas, casando muito bem com os elementos bélicos e sinistros que Ennis descreve. Campbell também oferece um toque nostálgico que reconstitui bem os detalhes da época. Apesar de todas as semelhanças que o Batman herdou do Sombra, uma coisa ficou para trás: o senso de justiça do Sombra. Mesmo prezando pela justiça, não existe um senso moral de que bandidos devem ser poupados, não. O cara ele mete bala mesmo, sem piedade. No enredo dessa HQ dá para perceber bem essa característica mais impiedosa na sua empreitada contra os japoneses. Quem acompanha o figurão na empreitada nessa HQ é Margot Lane. É tipo a sua fiel companheira. É lógico que rola ali um lance entre eles. A única coisa é que ela conhece a sua dupla identidade. Em outras HQs do herói, ela aparece como parceira nos combates, mas aqui nessa ela realmente só dá alguns tiros e acompanha ele mais na aventura mesmo do que realmente como uma espiã. A história é bem isso mesmo, viu galera? É um misto de aventura e espionagem para nenhum fã do gênero, nem do Batman, botar defeito. Essa é bem a essência e o sentimento heróico da época que são retratados na HQ. Agora, se você ficou interessado em conhecer mais sobre esse personagem ou até mesmo ficou com saudade das histórias dele, aí vai algumas sugestões de arcos aclamados. Primeiro, o Nascimento do Sombra, a história que apresenta ao leitor as origens e motivações do protagonista, levando o processo de transformação de Lamont Preston num misterioso vigilante. 2. As Sombras da Guerra. Neste arco, o Sombra se vê envolvido em uma trama internacional, enfrentando inimigos poderosos e descobrindo conspirações que podem abalar as estruturas do mundo. 3. O Legado das Trevas. Uma história que explora o passado do personagem e suas conexões com outras figuras sombrias do passado, mostrando que a luta contra o crime tem raízes profundas. E é isso aí galera, o Sombra com seu estilo noir e seu ar de mistério se tornou uma figura lendária no mundo dos quadrinhos e continua a conquistar fãs ao longo das gerações,
Com sua habilidade única e comprometimento implacável, ele prova que o verdadeiro poder não vem de superpoderes, mas sim do domínio da mente e da busca incansável pela justiça. Portanto, mergulhe na escuridão e descubra as tramas intrincadas desse herói singular. E deixa aí nos comentários o que você acha. Batman é um plágio? Sim ou não? Bem, não esquece seu like, faça sua inscrição no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Cavalo e até a próxima.